Sejam todas e todos muito bem-vindos ao canal Cultura Crítica e Psicanálise. Espero que vocês se divirtam com esta voz rouca e evoé sensual de quem está numa gripe danada na terra da pamonha, que tá complicado o rolê. Vamos ao nosso texto. Aqui. Muito que bem. Olha só, estamos terminando um capítulo, é isso? Estamos na página 126 do PDF e no livro a gente está na página 129 da edição da Autêntica Interpretação do Sonho. Olha só. Na verdade, terminamos o texto e tem uns acréscimos aqui, né? Do próprio Freud. Então, vamos lá. Acréscimo de 1909. É necessária uma justificativa por eu não ter estendido a literatura dos problemas do sonho, também do período que vai da primeira publicação até a segunda edição. Ou seja, ele já se estende muito, ele pede desculpa por não ter se estendido mais. E a neurose obsessiva é uma delícia. Essa justificativa pode parecer pouco satisfatória para o leitor. Ou seja, ele espera que o leitor também seja um neurótico obsessivo. Entretanto, ela não foi menos determinante para mim. Os motivos que, sobretudo, tinham me levado a uma exposição do tratamento do sonho na literatura foram esgotados com a introdução precedente. Uma continuação desse trabalho teria me custado um esforço extraordinário e teria trazido muito pouco benefício ou ensinamentos, pois o espaço de tempo em questão de 9 anos não trouxe nada de novo ou de valor em material factual ou em pontos de vista para a concepção do sonho. Meu trabalho permaneceu sem ser mencionado e levado em consideração na maioria das publicações que apareceram desde então. Ele encontrou ainda menos consideração naturalmente entre os assim chamados investigadores do sonho, que com isso deram um brilhante exemplo de aversão própria ao homem de ciência de aprender algo novo. Les savants ne sont pas curieux. Os sábios não são curiosos, diz o irônico Anatole France. Se existe na ciência um direito à revanche, eu estaria justificado a também negligenciar de minha parte a literatura publicada desde a aparição desse livro. As poucas resenhas que aparecem em jornais científicos estão cheias de incompreensão e mal-entendidos, que eu não poderia responder aos críticos com nada além da solicitação de que leiam este livro mais uma vez. Seu Freud, a gente falava isso para Pasternak também, mas não quis ouvir a gente. Talvez a solicitação pudesse ser a seguinte, de que simplesmente o leiam. Aproveitar, deixa, nada a ver, mas é que eu lembrei agora. Tem o vídeo de maior sucesso no canal Cultura Crítica e Psicanálise. É um vídeo da época que o canal nem se chamava Cultura Crítica, só chamava Cultura Crítica, né? A psicanálise era um gosto meu, mas eu não havia me profissionalizado de vez na psicanálise. E daí, quando sai o debate da Pasternak, é, 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 eu publico um vídeo. E esse vídeo que eu publiquei da Pasternak sobre a questão dela discutir pseudociência, coisa desse tipo. E esse vídeo fez muito sucesso, tem mais de 6 mil visualizações. Recomendo que vocês assistam, é muito interessante. Vocês vão ver um Fábio diferente, com a barba mais escura, né, e tal, né, num outro lugar cheio de livros, mas era uma outra casa. E é interessante que ali eu não era psicanalista, eu estudava psicanálise, mas eu não era psicanalista, né, e eu me coloco fora da psicanálise para falar, olha, pô, o que vocês estão fazendo isso com a psicanálise, né, e tal. Mas eu lembrei por causa dessa questão da recepção, né, e é curioso que recentemente chegou um comentário, agora, o vídeo tem, sei lá, 3 anos, 4 anos, e chegou agora, não para de vir comentário, e deliciosamente são haters, né? E o Freud, como vocês veem, ele ficava incomodado com o desprezo, mas o ódio é uma delícia, né? O desprezo é desagradável, mas o ódio é muito gostoso, né? O ódio é um tipo de paixão, né? E quando alguém te responde com ódio, você se sente enamorado, né? Agraciado, faz bem pro narcisismo da gente, né? Falar, como você me odeia, olha, como você alimenta a minha onipotência, né?
E é interessante que o rapaz vê o meu vídeo do comentário, ele conclui que eu sou um terrível comunista e que por isso o meu vídeo é horroroso. E daí eu agradeci, falei, olha, o seu comentário é o mais engraçado que eu recebi até agora. Não pude deixar de agradecer, né? Boa tarde, Grace, tá aqui no grupo comentando. E é isso, sabe? O Freud, você vê que o hater e o desprezo, né? Você vê, olha só, ele recebe primeiro o desprezo e agora ele recebe também o hater, né? Que ele fala, ah, recomendo que leiam de novo e tal. Você vê que a Pasternak e o Carlos Orsi não conseguiram nem ser originais. O Freud já reclamava disso em 1903, 1902. Ou seja, né, gente, o hater é patrimônio, né? A gente tem que louvar de pé. Vamos lá. Nos trabalhos daqueles médicos e de outros. Que de... Fábio, Oi, 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 só oi. pegando esse gancho aí, Aham, cara, eu falei isso ontem pra Grace que tá aqui no grupo sobre essa mulher, essa Pasternak, que ela não se deu nem o não, trabalho de estudar, ela não, não se não. deu o trabalho. E eu mostrei pra Grace, eu trouxe referência pra Grace exatamente do projeto de psicanálise do Aham, Freud, o próprio Lacan, que ela não cita em momento nenhum os uhum. estudos do Lacan, né? É um show de horror, né? Um É. show de horror essa menina, cara. Um show de horror. É porque é um livro que vai falar de ciência sem discutir a epistemologia da ciência, né? Então, why? Por que que a sua ciência, né? A sua ciência é a ciência. Então, beleza, porque então se psicanálise é pseudociência, tá bom, então história também é, antropologia também é, Isso. né? É Porque isso. antropologia também não tem randomizado, duplo cego. Você não faz isso com antropologia. Se então você está pegando Eduardo Viveiros de Castro, com Metafísicas Canibais, né? Que lê os indígenas brasileiros a partir de Deleuze e Guattari, e você está falando que é pseudociência. Do que você está falando, né? Baseado no que você está dizendo, assim, né? Porque e recentemente o Dunker, né, naquele programa do entrevista do Tabet, né, que é do Tabet, que é do Porta dos Fundos, né? Ou era, não sei, enfim. Ele dá da entrevista lá no Tabet, e ele mesmo fala da Pasternak, né? Ele fala que a Pasternak ela perdeu a oportunidade de entrar para um debate muito interessante junto com a psicanálise, né? Porque realmente é muito infantil, né? Você fazer um debate nesses termos, né? Tipo, olha, a ciência a ciência não é nem dizer que, olha, eu gosto menos, tudo bem, eu trabalho, não me interessa a psicanálise, não, claro, nem precisava interessar mesmo, mas você falar que, olha, a ciência que existe é a que eu pratico, e se não for a que eu pratico, não é Bah, ciência, bah, bah. né? Ciências políticas não é ciência, sociologia não é ciência, história, não é geografia não é ciência. Do que Aham. você está falando, né? Uhum. Então, realmente né? Olha lá, a Grace aqui, era ela ontem, kkk. Então, é isso aí, né? E é legal ver como esse debate é velho. Como esse debate é velho. Também tem um outro professor da psicologia, que é um rapaz tão bom, mas ele também se presta. Como é que é o nome dele? Eu esqueço o nome dele. Ele sempre vem, de vez em quando, acho que ele fica com crise. Como é que eu não sei? Vocês lembram? É um rapaz bom, é bom, menino. Mas não sei. Eu acho que ele se sente sozinho. Ele se sente sozinho, ele fala, eu tô com pouca visualização. Aí ele vai falar mal da psicanálise, que é para ver se ganha uns likes, ganha uns views, né? Gera engajamento, que no final o capitalismo da atenção é sobre isso mesmo, né? Você conseguir gerar engajamento e mobilização sempre a partir do ódio, né? Inclusive, recentemente, Daniel Gontijo, é isso? Recentemente o Gontijo fez é um rapaz bom, mas assim, coitado, dá uma certa pena. Aí ele fala, vou estudar livros de ciência. Olha que coisa TikToker, né? Vou estudar livros de ciência. Mas esse não, ele mostra um livro do Lacan. Esse não, porque psicanálise não é ciência. Fala, sério? Por que você não faz uma dancinha também com o livro do Lacan, assim? Esse é o nível do... Poxa, Gontijo, você é um cara bom, você é um cara estudado, se não me engano, tem até doutorado. Será que esse é o nível do argumento que é engraçado, né? Enfim, e é muito legal de ver que a gente está publicado em 1900, o Freud, né?
Ele está aqui, essa edição, é um complemento de 2 anos depois, que era 1902, né? E em 1902, o Freud está reclamando de um tipo de leitura rasa, canhestra, superficial, e que ele não dava esse nome, mas hoje a gente dá, se chama de hater. Ou seja, olha só, gente, os haters, está comprovado, têm pelo menos 124 anos, né? Certo? Está comprovado aqui. Super legal, tá vendo? Como a internet não inventou nada novo. Ela só concentrou o sumo de algumas besteiras inevitáveis, né? Certo? Nos trabalhos daqueles médicos e de outros que decidiram pela utilização do procedimento terapêutico psicanalítico, sonhos foram publicados em abundância, interpretados de acordo com as minhas indicações. Na medida em que esses trabalhos vão além da confirmação das minhas elaborações, incluí seus resultados no conjunto de minha apresentação. Um segundo índice bibliográfico, colocado no final do volume, reúne as principais publicações desde a primeira aparição desse livro, o rico livro de Santi de Santis, sobre os sonhos, que logo depois de sua publicação recebeu uma tradução para o alemão, cruzou no tempo com a minha interpretação do sonho, de modo que não pude tomar conhecimento dele, bem como o autor italiano pôde saber de mim. Infelizmente, eu tive então de julgar que seu diligente trabalho era extremamente pobre em ideias, tão pobre que a partir dele não se teria a mínima possibilidade de pressentir os problemas tratados por mim. Preciso mencionar apenas 2 publicações que tocam de perto o meu modo de tratar os problemas do sonho. Um jovem filósofo, H. Svoboda, espero que eu esteja lendo certo, que se propôs a entender ao acontecer psíquico, a descoberta da periodicidade biológica em séries de 23 e 28 dias, que se deve a Wilhelm Fliess, né, que tem as cartas a Fliess, né, e quis, em escrito, pleno de fantasia, resolver com essa chave, entre outros, também o enigma dos sonhos. A importância dos sonhos iria se encolher com isso. O material que lhes serve de conteúdo iria se explicar pela reunião de todas aquelas lembranças que naquela noite justamente completavam um dos períodos biológicos pela primeira ou pela enésima vez. Uma comunicação pessoal do autor me fez supor de início que ele próprio não iria mais sustentar seriamente essa doutrina. Parece que me enganei nessa conclusão. Em outra passagem, comunicarei algumas observações às elaborações de Svoboda, que, no entanto, não me trouxeram um resultado convincente. Muito mais satisfatório para mim foi o acaso de encontrar em uma passagem inesperada uma concepção de sonho que coincide inteiramente com a essência da minha. As circunstâncias temporais excluem a possibilidade de que aquela formulação tenha sido influenciada pela leitura do meu livro. Portanto, devo saudar nela a única concordância comprovável na literatura entre um pensador independente e a essência da minha doutrina do sonho. Ele cita aqui o Svoboda, né, os períodos do organismo humano, etc. Né? O livro em que se encontra essa passagem sobre a atividade do sonho que tenho em vista foi publicado em 1900, em sua segunda edição por Linkeus, sob o título de Fantasias de um Realista. Fantasien eines Realisten. Né? O que eu comentar aqui? É interessante assim, né? Eu acho que chovo no molhado, mas vamos lá lembrar, né? Que fala, nossa, não deu tempo de visualizar. Não deu porque a gente está aqui em 1900, né? Não tinha jamais a agilidade que tem hoje, né? De leitura, de publicação e de contato. Então, realmente, alguém que publicou em 1900 possivelmente não teve acesso à obra do Freud, ainda que foi em 1900, porque até chegar a publicar, traduzir, circular, etc. e tal, né? Acréscimo de 1914. A justificativa precedente foi escrita em 1909. Entretanto, desde então, o estado de coisas mudou. Minha contribuição à interpretação do sonho não é mais negligenciada na literatura. Agora é odiada, né? Imagina que vai falar isso, quer ver? Só que essa nova situação torna impossível para mim dar continuidade à revisão bibliográfica precedente. A interpretação do sonho trouxe toda uma série de novas afirmações e problemas, que foram então discutidos pelos autores das mais variadas maneiras.
Certamente não posso apresentar esses trabalhos antes de ter desenvolvido os meus próprios pontos de vista sobre aqueles a que se referem os autores. O que me pareceu mais valioso nessa mais nova literatura foi então apreciado no contexto das minhas elaborações que se seguem. Beleza. Aí ele vai citar Joseph Proper-Linkeus e a teoria do sonho. Gesamtwerk, né? Cadernos completos. Aí tem as notas, que eu vou pular, até porque a qualidade a gente leu, a gente foi, à medida do possível, foi passando, né? Então, próximo capítulo, 2. O método de interpretação do sonho. Análise de um sonho modelo. Agora a gente começa a afinar as ferramentas. O título que deu ao meu trabalho deixa ver a qual tradição na concepção dos sonhos eu gostaria de seguir. Eu me propus a mostrar que sonhos são susceptíveis a uma interpretação e contribuições ao esclarecimento dos problemas do sonho que acabaram de ser tratados só vão se revelar para mim como eventual ganho secundário na execução de minha verdadeira tarefa. Partindo do pressuposto de que sonhos são interpretáveis, entro de imediato em contradição com a doutrina dominante sobre o sonho e, de fato, com todas as teorias sobre o sonho, com exceção de Scherner, pois interpretar um sonho quer dizer indicar seu sentido, substituí-lo por algo que se insere no encadeamento de nossas ações anímicas, como um elo de plena importância e de mesmo valor que os outros. Eu até destacaria, eu acho que ele vai falar disso mais para frente, né? E é legal pensar que é a interpretação dos sonhos, né? Não é a revelação do sonho, não é a verdade do sonho, né? Que até falava dos haters, teve um dos mais recentes haters aqui que a gente coleciona no canal Cultura Crítica, né? E colecionar hater é um esporte, né? Foi num dos vídeos que a gente fez aqui de interpretação e um brilhante colega de algum lugar do cosmo, de alguma massa orgânica surgiu para dizer que isso é besteira, isso é bobagem, porque os sonhos não são, como é que é? Os sonhos não têm sentido nenhum. E daí eu tive que alertá-lo que, olha só, meu querido, obrigado pela sua participação, gosto de ser educado, ainda mais com as pessoas que às vezes têm uma mente mais claudicante, é preciso ser generoso. E daí ele falou, olha só, querido, mas veja, ninguém disse, o Freud também não disse que o sonho tem um significado assim, verdadeiro, único, real. Não, 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 não. A gente interpreta o sonho. Isso quer dizer que a gente atribui um significado. Quer dizer que não é uma coisa passiva. Existe uma verdade contida no sonho, como uma joia rara, e você abre e a verdade está ali. Não, 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 não. Não é isso. A gente dá sentido ao sonho. Assim como na análise. Se não me engano, é o próprio Lacan que fala, né? Em alguma das passagens dele, ele fala algo do tipo de que é, é, a memória ela não é algo que está no paciente. E o Freud fala isso em construções e análise, né? A análise é uma construção. A leitura do significado da memória, do significado da infância, das rupturas, das questões, do que é um trauma. A criança cair é um trauma? Depende, às vezes não foi. Às vezes cair foi divertido para ela, né? E às vezes algo que foi, sei lá, pegar um copo d'água que não é traumático, para ela foi, né? Então, essas são construções em análise. Então, não é uma verdade que se encontra porque ela jazia morta dentro do sonho. É porque a gente interpreta, a gente atribui sentido a ele, né? E é muito mais hermenêutico do que... Mas a gente não coloniza o sonho. A gente participa da construção dele, da elaboração dele, né? Assim como é com a análise. Outros. Mas, como constatamos, as teorias científicas sobre o sonho não deixam nenhum espaço para um problema de interpretação de sonho, pois para elas o sonho não é absolutamente um ato anímico, né? Destaco anímico relativo à alma, né? Mas um processo somático que se manifesta através de signos no aparelho anímico.
Em todas as épocas, a opinião leiga portou-se de maneira diferente. Ela faz uso de seu bom direito de proceder de maneira inconsequente e, apesar de admitir que o sonho é incompreensível e absurdo, ela, entretanto, não consegue negar ao sonho algum significado. Guiada por um obscuro pressentimento, ela parece supor realmente que o sonho tem um sentido, embora oculto, que está destinado a ser substituto de outro processo de pensamento e que se trataria apenas de descobrir esse substituto de maneira correta para chegar ao significado escondido do sonho. Ah lá. E é isso que eu estou falando, não é isso, né? Mas pensava-se assim. O mundo leigo esforçou-se desde sempre para interpretar, entre aspas, o sonho e, para fazê-lo, tentou métodos essencialmente distintos. O primeiro desses procedimentos considera o conteúdo do sonho como um todo e procura substituí-lo por outro conteúdo compreensível e análogo em certos aspectos. Essa é a interpretação de sonho simbólica. Ela falha naturalmente desde o início em relação aos sonhos que parecem não apenas incompreensíveis, mas também confusos. Um exemplo de como ela procede pode ser fornecido pela apreciação que o José da Bíblia forneceu ao sonho do faraó. 7 vacas gordas, as quais se seguem 7 vacas magras, que devoram as primeiras, vem a ser um substituto simbólico da profecia de 7 anos de fome no Egito, que consomem toda a fartura que foi produzida em 7 anos de abundância. A maioria dos sonhos artificiais que foram criados por escritores estão destinados a uma interpretação simbólica como essa, pois eles restituem os pensamentos concebidos pelo escritor sob um disfarce que se encontra de acordo com as características do nosso sonhar conhecidas pela experiência. Ele está falando, então, que o sonho lá do faraó é fake, na narrativa de Moisés. Para isso, vejam Moisés e o monoteísmo, que nós lemos aqui, sei lá, né, no canal Cultura Crítica e Psicanálise. Lemos inteiro. Do mesmo jeito que estamos lendo aqui. Está lá. Naturalmente, em relação à maneira como se pode encontrar o caminho, aqui que eu parei, foi, né? No futuro será isso. Naturalmente, em relação à maneira como se pode encontrar o caminho para uma interpretação simbólica como essa, não há uma instrução possível. O êxito fica por conta da ideia xistosa que ocorre, da intuição imediata, e por isso a interpretação do sonho por meio de um simbolismo pôde ser elevada à condição de prática de uma arte que parecia ligada a um dom particular. Eu não sei o que ele vai pôr nas notas aqui, mas eu arriscaria que ele vai falar da oniromancia. Oniromancia é a arte, que é o que me parece que se reporta aqui, é a arte de ler os sonhos, né? Então, o sujeito oniromante é aquele sacerdote, uma espécie de arte de dom particular, e não uma técnica, porque o que o Freud fala, não, o que a gente faz aqui é uma técnica, e não um dom particular, né? É uma técnica. Mas a oniromancia, assim, né, que são as artes da adivinhação, você tem a oniromancia, você tem a cartomancia, você tem, né, enfim, várias possibilidades. A oniromancia é essa arte assim como tinha também na antiguidade, era muito comum, eu não lembro o nome dessa, como é que é o nome dessa mancia, qual que é o nome, que eles pegavam um animal, né, matavam o animal, sacrificavam o animal e abriam sua barrigada para ver as vísceras. E conforme o movimento ali das vísceras, eles chegavam à conclusão da previsão do futuro, né? As bruxas na Oi? Idade Média, as bruxas na Idade Média abriam a barriga dos bebês e liam o futuro com as vísceras dos bebês, que eram. Isso daí fazia parte do sabá, né? É, Dentro dos rituais de magia negra, né? é, é. E ainda assim, mas aí é mais legal que assim, eu não sei mesmo se rolava. Mas tinha essa história que rolava. E daí quem explora muito bem essas histórias do Sabá é ninguém mais, ninguém menos que o nosso recém-falecido querido Carlo Ginzburg, que ele tem lá no História Noturna, né? Chama Decifrando o Sabá. Ele vai falar sobre essa questão das narrativas das bruxas
né? Como esse tipo de prática até para construí-las como horríveis e tal, né? Mas sim, esse modo de ler a prática é inspirado na prática comum. Gregos faziam, mas geralmente com animais, né? Agora, será se não pegava bebês de inimigos? Pode ser também, porque afinal a gente Eu sabe que acho que isso daí já é mais uma prática demoníaca, né? É, mas lida como daquelas, é, daqueles adoradores de Satanás ali que eram perseguidos pela igreja. Era ah, uma coisa mais cruel, né? ah. Para ou satisfazer a necessidade de Satanás tinha que ser uma coisa ah, bem criança. ou que se atribuía a essas pessoas que a igreja ia perseguir, atribuía-se o ato demoníaco e daí criava-se a narrativa, é muito possível. Para você Sim, ver como essas coisas não são novas, a fake news também não é nova, né? Aliás, de uma certa maneira, o livro O Queijo e os Vermes do Carlo Ginzburg é sobre uma fake news, né? Essa ideia de que o leite vira anjo, que vira verme, né? É o rolê o Menóquio que cria essa fake news aí, vai pra fogueira, que, né? Menóquio teve a brilhante ideia de falar para o inquisidor o que ele achava, né? Aí já viu, né? Mas, tem essa circulação, né? Da ideia da noite de Walpurgis, né? Inclusive, quem fala da noite de Walpurgis também, além do Carlo Ginzburg, é outro sujeito que, bom, o Freud não conheceu o Ginzburg, mas é um sujeito que o Freud gosta muito. A noite de Walpurgis tem duas noites de Walpurgis, a antiga e a clássica, que é no Fausto do Goethe, né? No Fausto I tem a noite de Walpurgis antiga, e depois no Fausto II tem a noite de Walpurgis clássica, né? Na Montanha Brocken e tal, né? É bem nesse rolê que ele está trabalhando aqui. e tem também a quiromancia, né? Ah, Tem leitura da mão, tem a necromancia, esse daí é a necromancia, é que necro, é a leitura das vísceras. das vistas, necromancia, tá, Tem, tá, tem, tem também a cartomancia, que é tarô, tá. cartomancia, né? Tem aquela que, mas que tem de leitura da borra do café, Do café, tem essa né? Que é o também. das restas das xícaras. Então, Aham. o que o Essa é Freud falou famosa, hein? Tem muita é gente que. famosa. Para os chineses e para os japoneses tem a da borra do chá, né? Do chá, porque eles fazem um chá verde com uma pasta, né? E daí eles usam essa borra também como ritual de predição. É isso que o Freud está descrevendo aqui, de abordar o sonho dessa maneira. O sonho era mais uma das práticas lidas junto desses grandes rituais e no geral, para tentar adivinhar o futuro, né? Sempre engajado nesse sentido, né? E que o Freud vai mostrar que se faz outra coisa, né? O próprio sonho do faraó, interpretado por Moisés, foi Sim. isso, né? É, Foi futuro por também. causa dessa interpretação do futuro que eles conseguiram estocar o trigo, né? E dominaram toda a região em volta do Egito, porque todo mundo passou a comprar o trigo do Egito, né? Eu não sei se eram os fenícios ali, acho que Os tu sabe melhor. hititas, pode ser assim, cara. É. E todos eles passaram fome por conta dessa oniromancia, né? Uhum. Da interpretação do futuro. Foi que o Egito bombou lá atrás, né? É, o Moisés foi o publicitário do Egito, né? Na época, né? Ó, o Araquém colocou aqui no grupo, né? Citando Fausto, do Goethe, né? Vivi, os anjos falando da Nossa Senhora. Também tem isso, Vivi? Os anjos falando da Nossa Senhora? Eu acho que é quando ele vai orientá-la lá, que eles vão matar as crianças, não é isso, Benjamin? É isso, não é? Tem Eu acho que é, vários. eu Tem acho uma que é. que Eu só não me lembro qual é o anjo, né? O anjo Gabriel foi o da Anunciação, né? é, Do nascimento. é que ela estava grávida. Isso. Mas tem um anjo, eu não sei qual é, que pede que eles fujam, né? Porque Uhum. é, o era o César na época que promove aquele infanticídio, né? O Herodes? Não. Eu acho que era Herodes, né? Herodes. É o Herodes, é. É.
Ah, tem isso também? Olha só, tá vendo? É engraçado como esses mitos são relidos e representados, né? Muito, muito legal essa circulação de cultural mesmo. Não sabia dessa dos anjos de Nossa Senhora, não. Legal, legal. Ah, ligar o dom particular. O outro entre os métodos populares de interpretação de sonho mantém-se inteiramente afastado de uma pretensão como essa. Poderíamos, poderíamos caracterizá-lo como método de deciframento, pois ele trata o sonho como uma espécie de escrita secreta, na qual cada signo é traduzido segundo uma chave estabelecida por outro signo de significado conhecido. Aqui nas notas ele vai ficar dos sonhos de Gradiva, né, do Jensen e tal, né? Beleza. Hum, é. Sonhei, por exemplo, com uma carta, mas também com um funeral, etc. Consulta então o livro sobre sonhos e verifico que carta deve ser trabalhada por aborrecimento e funeral por noivado. É uma tabela FIP dos sonhos, né? E tem muito isso, né? E às vezes a gente chega na terapia, às vezes o paciente chega, né, com uma coisa assim pronta. Ah, doutor, porque eu sonhei com isso, quer dizer isso. Mas quem falou que não? Porque a gente sabe que quer dizer isso, mano. Você sabe, então por que que você tá, né? Por que que você tá duvidando? Então? O que que é? Onde está essa tabela FIP dos sonhos? E, né, existia a tabela FIP dos sonhos. Olha aqui a Grace colocando no grupo. O Egito era José que sonhava. Os anjos que anunciaram a morte das crianças era a época de Moisés. No Egito era José que sonhava? Eu acho que era o faraó, É, o que faraó. o José interpretou. E Sim, Moisés sim, eu acho também. foram os primogênitos, né? É. Teve Aonde? uma das pragas, foi a última praga Ah. onde o anjo da morte matou todos os primogênitos, inclusive o filho do faraó, né? E que tinha que botar um sangue de cabra na coisa, né? Esse do sangue de cabra eu não li na Bíblia. Eu vi no Moisés do Christian Bale, no filme. Eu gosto muito do Christian Bale. É o Batman que virou Moisés, assim. É bem, bem legal. E, Aquele também com Carlton Heston é muito ó, interessante lá é atrás. mesmo, é um clássico. Nossa, preciso rever esse daí. É um clássico, né? É um clássico, é muito bom, né? E, enfim, mas tem essa. Mas tem essa dimensão do sonho passa sempre, né? Cabe então a minha decisão de, a partir das palavras-chave que decifrei, estabelecer uma relação que admitirei novamente no futuro. Uma alteração interessante desse procedimento de decifrar, através do qual seu caráter de transferência puramente mecânica é corrigido de certa maneira, é encontrada no escrito sobre a interpretação do sonho de Artemidoro de Daldes. Aqui não se considera apenas o conteúdo do sonho, mas também a pessoa e as circunstâncias de vida do sonhador, de maneira que o mesmo elemento do sonho tem, para o rico, para o casado, para o orador, um significado diferente do que para o pobre, o solteiro ou, digamos, o comerciante. Vamos ver aqui no chat, no comentário aqui. José sonhava, Grace. José sonhava, depois interpretou o sonho do faraó, onde tinham vacas e milhos. Beleza, tá bom, pode ser. Eu, eu apostaria na interpretação do sonho pelo faraó, mas será que não tem uma variação de tradições diferentes? Não sei. Dá um pulo lá, Grace, no nosso vídeo lá do Moisés lá e ver como que o Freud apresenta. Porque eu não apostaria na certeza, até porque o mundo é feito de dúvidas. Mas para mim tinha ficado a outra ideia do faraó sonhador mesmo. Deixa eu ver aqui. Qual é o nome dos filmes que vocês falaram, Matheus? A gente falou do Moisés, né? O mais recente é estrelado por Christian Bale, né? É, e o outro é o antigo, né? Que eu não lembro de quando que é, porque o outro é recente agora, 2000 e, sei lá, 20, né? Esse antigo eu acho que é Moisés também, com Carlton Heston, É, né? Que era aquele ator famoso antigamente lá, daquela os época. Acho que era da época de 70, né? galanzões da TV, né? É, Não, são e clássicos, lá, né? É legal ver. eu acho aquele antigo sensacional. Nossa, eu Muito preciso legal, rever. né? Que tem Foi uma aquela. super,
E foi uma super produção para a Foi época. superprodução, né? E tem aquela divisão do Mar Vermelho super cromaquizão, assim, né? Bonitona, né? Justamente, Legal, e é conta lá a legal. história dele, desde que ele era o filho querido do faraó, né? O cara que fez as grandes realizações no Egito, até ele largar tudo para viver bem pobrezinho lá no meio dos judeus e começar aquela revolução. É, sim, sim, bem legal, bem legal. Aí fica as recomendações do filme. Esse do Charlton Heston eu preciso rever, porque faz tempo. Esses filmes antigos, para quem gosta, tem um canal no YouTube chamado TV Coyote. O Bruno, da TV Coyote, é um jornalista, um rapaz muito bom, muito jovem, muito aguerrido no jornalismo, muito interessante. E ele tem um canal, né? TV Coyote Play. E é cheio desse filme antigo lá, né? Mas talvez ache no YouTube também. Recomendo aí o TV Coyote, que eu acho muito legal. Esse do Moisés, eu acho que tem mais, se eu não me engano, tem mais de 3 horas. Nossa Senhora. É Esse é bom. antigo. É série, né? A gente assiste como série, né? 10 minutos antes de dormir, né? Acaba virando série, né? É, a Grace complementa aqui, o sonho é muito interessante, não lembro direito, mas é bem legal para descansar sobre. Ah, sim, sim, sim. Não, é muito legal, muito legal. É, vale a pena. E depois dá um pulo lá na nossa leitura do Moisés lá, porque o Freud ele lê, mas interpreta e arranca mais significados também, abre significados, é bem legal o jeito que o Freud lê. Ahn, Onde é que eu tô? Aqui não se considera apenas o conteúdo do sonho, mas também a pessoa, circunstância. Tá. Beleza, já li. O essencial nesse procedimento. Vou voltar. Não vou voltar na Temidoro, não, que é a biografia do cara. O essencial nesse procedimento é, de fato, que o trabalho de interpretação não é orientado sobre a totalidade do sonho, mas sobre cada parte por si mesma do conteúdo do sonho. Como se o sonho fosse um conglomerado no qual cada fragmento de rocha exigisse um tratamento particular. Foi certamente dos sonhos desconexos e confusos que partiu o incentivo para a criação do método de deciframento. Eu sou muito curioso, vamos voltar aqui um pouquinho, vá? Dá para ler aqui? Que rodapé, hein, senhores? Artemidoro de Daudes, nascido provavelmente no início do século II de nossa era, legou-nos a elaboração mais completa e mais cuidadosa da interpretação do sonho do mundo greco-romano, como assinala T.H. Gompertz. Ele atribuía a importância a que se fundasse a interpretação do sonho sobre observação e experiência, e separou rigorosamente a sua arte de outras artes enganosas. O princípio de sua arte de interpretação é, de acordo com a apresentação de Gompertz, idêntico ao da magia, o princípio da associação. Uma coisa do sonho, Traumding, significa aquilo que ela lembra. E se entenda bem, aquilo que ela lembrar ao interpretar do sonho. Uma fonte de arbitrariedade e de incerteza difícil de dominar resulta então do fato de que o elemento do sonho pode lembrar coisas diversas ao interpretador, e a cada um uma coisa diferente. A técnica que exponho no que se segue se afasta da técnica dos antigos, no ponto essencial de que é o próprio sonhador que ela impõe o trabalho de interpretação. É como análise, né? Quem trabalha é o analisando. E não, mas o analista está ali, né? Numa espécie de goleiro do inconsciente, né? Na cara do gol. Mas quem faz o gol é o paciente, é o analisando, né? Ela não vai considerar o que ocorre ao interpretador, mas ao sonhador, em relação ao elemento do sonho em questão. Mas, a partir de relatos recentes do missionário, meu Deus, alguma coisa, impronunciável, Findi, Antropos, 1913, os modernos intérpretes do sonho do Oriente também consideravam amplamente a cooperação do sonhador. O informante conta sobre os intérpretes do sonho entre os árabes da Mesopotâmia. Por interpretar exatamente sons, babá. Para interpretar um sonho de maneira exata, os oniromantes, olha lá, eu falei que eram oniromantes, mais hábeis se informam com aqueles que os consultam sobre todas as circunstâncias que julgam necessárias para a boa explicação. Em uma palavra, nossos oniromantes não deixam que lhes escape nenhuma circunstância e não fornecem a interpretação desejada antes de terem aprendido perfeitamente e recebido todas as perguntas desejáveis. Entre essas perguntas, encontram-se regularmente aquelas sobre dados exatos
sobre membros familiares mais próximos, pais, esposa, filhos, bem como a fórmula típica. Rabostini nocte, copulam conjugale nati, isso mesmo, né? Você teve, no decorrer dessa noite, um intercurso sexual antes ou depois do sonho? A ideia dominante da interpretação, blá, blá, blá. A ideia dominante da interpretação dos sonhos consiste em explicar o sonho por seu oposto, né? Eu já li essa parte aqui, né? Nossa, mas Fábio, vai continuar. Nossa, não. Oi, oi, oi. essa parte aqui que ele fala, que a gente leu, foi certamente do sonho de Tomé Confuso que partiu o incentivo para a criação do método de deciframento, né? Aham. Tem uma... aqui embaixo, se tu subir um pouquinho aí, Hum. ele tem uma, tem um rodapé que fala que eu acho que é bem interessante esse método do deciframento que era utilizado anteriormente, né? Esse doutor Alfred Hubstek aqui? Uhum, Hubstek? isso. Vamos ler É, então, porque tá bem no deciframento, né? É isso? uhum, Vamos ver aqui. O Dr. Alfred Hubitsek me fez observar que os livros orientais de sonhos, dos quais os nossos são lamentáveis decalques, efetuam a interpretação dos elementos do sonho, em sua maioria, a partir da homofonia e da semelhança das palavras. Olha um arominha lacaniano pairando no ar. Os famosos paronomásias. O que é uma paronomásia? Paronomásia é um trocadalho do carilho, né? Isso é uma paronomásia. É um jeito muito difícil de falar de trocadilho, né? O trocadalho do carilho é a paronomásia. Né? Tendo em vista que esses parentescos iriam forçosamente se perder com a tradução para a nossa língua. É daí que viria o caráter incompreensível das substituições em nossos livros de sonhos populares. Sobre essa importância extraordinária do jogo de palavras e do trocadilho, falei dele aqui, nas antigas culturas orientais, é possível informar-se nos escritos de Hugo Winkler. O mais belo exemplo de uma interpretação do sonho que nos foi legado na antiguidade tem seu fundamento em um trocadilho. Artemidoro conta, mas também me parece que Aristandro apresentou a Alexandre da Macedônia uma explicação bastante feliz quando este mantinha Tiro. Tiro é uma cidade do Líbano, né? Tiro cercada e sitiada. E inquieto e perturbado por causa da grande perda de tempo, teve a sensação de ter visto um sátiro dançar sobre o seu escudo. O sátiro é os parentes do Dioniso, né? Aquelas criancinhas, um pezinho de bode, né? Sobre o seu escudo. Por coincidência, Aristandro se encontrava nas proximidades de Tiro, a serviço do rei, em guerra contra os sírios. Ao decompor a palavra sátiro, sátiros, em sátiros, né? Ele fez com que o rei intensificasse o cerco, tornando-se senhor da cidade. Sátiros, tua é Tiro, né? Esse sa funciona então como uma preposição, né? Além disso, o sonho está tão intimamente ligado à expressão linguística que Ferenczi pôde observar com razão que cada língua tem sua própria língua de sonho. Um sonho, em geral, é intraduzível em outras línguas, e por isso penso que um livro como o presente também o seja. Não obstante, primeiro o Dr. abriu em Nova York. Será que é uma coisa com o mês de abril também? Então, outros depois dele conseguiram produzir traduções da interpretação de sonhos. Já leio dois aqui, né? Depois de ter concluído meu manuscrito, chegou o manuscrito de Stumpf, que coincide com o meu trabalho. A interpretação é demonstrar que o sonho tem sentido e é interpretável, mas a interpretação se faz por meio de simbolismo de caráter alegorizante, sem garantia da validade universal do procedimento, né? Beleza, olha que interessante, né? Você abre assim. Aqui o Lacan, o jovem Lacan, deve ter visto, deve ter tido um puta do insight. Fala, meu Deus, o inconsciente se constitui enquanto linguagem. Olha, né? E é muito interessante, né? Porque ele interpretou ele não pegou o conteúdo, mas ele pegou a fonética, né? Sim, Então, sim. ele sonhou com sátiro e pensou que era sátiro, sátiro, que
Tiro é tua, né? Ocupas tiro, né? Então, vamos em frente, vamos atacar, porque o sonho está dizendo que ela é minha. Teve essa semana. É, assim, teve recentemente um paciente que falou que trouxe a imagem daqueles navios. Ele estava no trabalho e estava pensando na coletividade de como realizar um trabalho em equipe. E é legal que ele falava assim. Aí eu penso naqueles barcos vikings, né? Que os caras remam, né? E daí, assim, eu não sei porque eu pensei naquilo para pensar no trabalho em grupo. Eu falei, porque como é que você fala com o grupo? Ele falou, porque eu falo, vamos lá, galera. Eu falei, então, o nome dessa turma que fica remando é galera. É sério? Então, veja, o teu sonho trouxe de presente a galera. Quando você fala, ó, galera, você está se referindo ao trabalhador dos navios que ficava remando. Isso é galera, né? Então, não é uma coincidência, não foi ali, né? E é interessante como isso é tão comum, né? A gente está falando uma coisa e de repente vem uma palavrinha, É, quando a gente vê, a gente entra num outro assunto que, se a é, gente perceber, está ligado com aquela palavra ali, com é. aquela, né? Eu tenho um blog de poesia que tá super parado, eu preciso retomar. Eu tenho dois blogs, né? Saiu de moda, é coisa de tiozão fazer blog. Um deles, mas eu gosto muito do nome. Talvez um próximo livro tenha esse nome, que eu gosto do nome. O nome do blog é Os Sons de Modorra. Só que eu lembro que eu inventei o nome, Os Sons de Modorra. E daí eu falei, nossa, caramba, mas eu não sei o que é modorra. Será que existe? Aí eu fui pro dicionário e achei modorra. Modorra é o estágio modorrento que o sujeito fica quase ao dormir. Aquele estágio que você está naquele, né? E da vigília indo para dormir, que você está naquele estágio, né? Já tendo os primeiros marcações de sonho. Essa posição é a modorra, né? E eu acho que esse lugar é o lugar da poesia por excelência. Quando você é distraído, desler uma palavra, né? Eu adoro o poema quando parece que você desentende as coisas do mundo, assim, sabe? E daí foi legal que me surgiu o nome Sons de Modorra, né? Assim como outro blog que eu fiz também que se chama, como é que é? É, Tem Laranja Mecânica, né? Que é um filme, e tem o creme de papaya com cassis, que é a sobremesa. E o blog se chama Pamonha Mecânica e Creme de Papaya com Haxixe, né? Que são também homofonias, né? Que brincam com essa dimensão psicótica, delirante, né? Até do uso de entorpecentes, e, enfim, né? Essas coisas do mundo bodeleriano, né? É legal como esse desentendimento, o sonho é o lugar do desentender, né? E isso é muito. No final das contas, o sonho é poeta. Esse é que é o rolê. O sonho é poeta. Você não é poeta? Mas o teu inconsciente é. Então, um brinque com ele. O Alexandre colocou aqui: o filme antigo com Charlton Heston chamou-se, no Brasil, Os Dez Mandamentos. É mesmo. E o Alexandre também colocou: galera, é isso, a galera, né? Legal, né? Essa coisa da galera, né? E aparece demais, né? E é legal que o paciente até fala assim: não, mas eu não sabia que isso chamava galera. O seu inconsciente sabia. Legal, né? Eu não sei. Aí você pode falar, como muita gente fala, né? O analista, o analisando já espertinho, fala, não, não é minha culpa, foi meu inconsciente, né? Querendo terceirizar, né? Vamos lá. Paramos aqui no deciframento, né? Não se pode duvidar nem por um momento de que, para o tratamento científico do tema, os dois procedimentos populares de interpretação dos sonhos são inúteis. O método simbólico é limitado em sua aplicação e não se presta a nenhuma exposição geral. No método de decifração, tudo dependeria da confiabilidade da chave.
do livro sobre sonhos, e para isso falham todas as garantias. Estaremos tentando dar razão aos filósofos e psiquiatras e a descartar com eles o problema da interpretação do sonho como uma tarefa imaginária. Já lemos o 2 aqui, né? Acontece que reconsiderei a aceitabilidade de outro ponto de vista. Precisei reconhecer mais uma vez a presença de um desses casos não raros, nos quais uma crença popular muito antiga, conservada obstinadamente, parece ter se aproximado mais da verdade das coisas do que o julgamento da ciência hoje em vigor. Tenho necessariamente de afirmar que o sonho tem realmente um significado e que o procedimento científico da interpretação do sonho é possível. Cheguei ao conhecimento desse procedimento da seguinte maneira. Olha, que coisa feia, a pessoa fica arriscando ali. Pois é. Tenho me ocupado há anos com a resolução de certas estruturas psicopatológicas, fobias histéricas, representações obsessivas, entre outras, com um propósito terapêutico, e isso desde que fiquei sabendo por uma importante comunicação de Joseph Breuer que, para essas formações percebidas como sintoma de doença, a dissolução Auflösung e a solução Lösung coincidem. Se pudermos reconduzir uma representação patológica como essa aos elementos dos quais ela se originou na vida anímica do paciente, ela de fato se dissolveu, o paciente libertou-se dela. Considerando a impotência de nossos diversos esforços terapêuticos e tendo em vista o caráter enigmático desses estados, pareceu-me tentador avançar pelo caminho aberto por Breuer e, apesar de todas as dificuldades, chegar ao esclarecimento completo. Em outra ocasião, terei de relatar detalhadamente como a técnica desse procedimento finalmente tomou forma e quais foram os resultados desse esforço. Foi no curso desses estudos psicanalíticos e cheguei à interpretação do sonho. Os pacientes que eu tinha obrigado a me comunicar todas as súbitas ocorrências de ideias e de pensamentos que se impunham a eles sobre determinado tema, contavam-me seus sonhos, e assim me ensinavam que um sonho pode ser inserido em uma cadeia psíquica. Olha o Lacan tendo espasmos de gozo aqui. Em uma cadeia psíquica que deve ser seguida, retrocedendo-se a lembrança a partir de uma ideia patológica. Faltava então tratar o próprio sonho como um sintoma e aplicar-lhe o método de interpretação elaborado para o sintoma. Para. Então, o sintoma funciona como sonho e o sonho funciona como sintoma. Mas quem veio primeiro, o sonho ou o sintoma? Pare de ser chato, não importa, você come ovo e galinha do mesmo jeito. Então não fique preocupado com quem veio primeiro, né? Desde que no seu consultório você trate dos dois e nunca se esqueça de ouvir o seu paciente como se fosse um sonho. E ouvir o sonho como se fosse um sintoma, por quê? Porque é a mesma coisa. Por quê? Porque vem o tio Lacan, que já estava excitado com aquela questão, e daí encontra aqui como é que é? A ideia de cadeia psíquica. Olha, aí o jovem Lacan estava desavisadamente lendo um sujeito chamado Ferdinand Saussure, aprendendo, estudando linguística, né? Fazendo umas amizades estranhas com os caras tipo Levi-Strauss, do estruturalismo, da antropologia, e daí o que que ele pensa? Ele pensa na ideia de cadeia de significantes. Pronto, aí ele começa a ver que por isso que não dá para ter uma tabela de sonho, né? Porque essas tabelas, as tabelas FIP de sonho, é tudo tosca desse jeito, né? É, é, eu não vou dizer aqui qual. Quando eu era jovenzinho, eu fiz um curso de autoajuda, muito em moda na época. Não vou dizer o nome aqui para evitar processo, mas eu fiz um curso de autoajuda, muito bobo, como são os cursos de autoajuda, e lá eles falavam uma história que Freud foi ouvir um sonho de um rapaz, e o rapaz falou que sonhou com uma faca, e diz que Freud vira para o cara e fala: Ah, rapaz, você então tem tendências homossexuais. Para, Freud não leu desse jeito tacanhesco. Você está citando isso sem ler Freud, deixa de ser canalha,
deixa de ser Pablo Marçal, para de citar o que Freud não falou, tá cheio, né? Você vê, o psicanalista de Instagram já existia, né? Isso eu estava aqui no ensino médio, quando eu fiz o meu curso de autoajuda, famoso aqui em Piracicaba. Tem uma galera aí que fica vendo o OVNI, achando que Freud era deus astronauta, fica juntando alhos com bugalhos e desentendendo as coisas, né? Então, por isso que não dá para ter uma tabela pronta de sonho. Por quê? Porque o significante não é nada. O significante, ele apenas significa numa cadeia de significação. Não é todo mundo que vai falar galera e que está pensando nos caras que fica remando no navio. Mas naquele contexto da narrativa do meu paciente que fala da galera e fala que ele está querendo engajar as pessoas por um ritmo, daí ele pensa no navio, caramba, é sobre isso. Os caras na galera tinha sempre um cara na frente cantando poemas de guerra e batendo tambor. Para quê? Para ritmar, para não ficar cada remo numa hora, para todo mundo fazer junto. A poesia, inclusive, tinha uma função naquele lugar. Existiam poemas de guerra, né? Em determinado momento, você mudava o poema. Para ir mais rápido, era um poema mais animado. Para ir mais devagar, era outro poema. Para voltar, era outro ritmo, outra leitura, outra batida, outra síncope que se dava para a execução, né? Existiam funções da métrica da palavra. E isso era a busca do meu paciente ali de engajar as pessoas pela palavra, naquele sentimento de galera. E ele pirando, ela fala, pô, já não viu. Então ali faz sentido. Quer dizer que todo mundo que falar galera está pensando no navio? Não, não, não. É na cadeia que funciona. É na cadeia de significação, né? A experiência do inconsciente é pessoal e intransferível. De uma certa maneira, todo mundo é muito parecido, mas todo mundo é parecido de um jeito muito diferente, né? E é mais ou menos assim que rola. Deixa eu ver aqui. A Grace. Lacan, Larápio. Ah, mas pegou o conteúdo do Freud, de Freudinho de Ouro e fez uma bagunça. Não, não, não. O Lacan é bom, o Lacan é bom. Eu adoro, eu adoro. Eu tenho essa angústia da influência com o Lacan, eu adoro de brigar com o Lacan, mas eu gosto dos lacanianos para dedéu. E acho assim, o Lacan é substituível, nossa senhora. Assim, estudar psicanálise e não estudar Lacan, na minha opinião, eu sou apenas mais alguém na fila do pão, mas assim, na minha opinião, é um vacilo terrível. O Winnicott lia Lacan, poxa. E o Lacan lia o Winnicott, entendeu? Então, eles se liam entre si, né? Por que que a gente não vai ler, sabe? Não existe o Winnicott sem Ferenczi, sem Klein e sem Lacan, né? Eles se liam e se citavam uns aos outros, né? E é bobo a gente não ficar nessa, não leio, né? Ah, mas tem os seguidores, eles são meio assim, mas daí deixa a galera resolve a análise depois. É legal. O Lacan, Lacan é bom, Lacan, Lacan, nossa. Para mim, essa fala do Lacan que o inconsciente se constitui enquanto linguagem e a ideia de cadeia de significação, meu amigo, não tem para ninguém. Isso é um favor que o Lacan fez assim para todo mundo, para todo mundo. Eu falo que o problema não é o Lacan, o problema são alguns lacanianos, né? Ah, sim, mas até aí, né? O problema não é Marx ou marxistas, o problema não é Foucault, são os Foucaultianos, o problema não é Deleuze, é o Deleuziano, né? E aí vem os seguimores, né? Os seguimores estragam um pouco o rolê, né? Porque é identificação, né? É um negócio que pega a gente, né? Estou na luta de Lacan até 80. Não, o Lacan é incontornável, cara. Chato pra dedéu, mas é um incontornável, cara. Incontornável. Mas o Winnicott escrevia melhor. É provocação, gratuita mesmo. Mais um pouquinho, gente. Mas para isso é necessário haver certa preparação psíquica do paciente. Olha só, preparação psíquica. Gente do céu, ele está dizendo a psicanálise inteira aqui já, hein? Dele, nos esforçamos por obter duas coisas: uma intensificação de sua atenção sobre suas percepções psíquicas e uma eliminação da crítica com a qual ele costuma ordenar os pensamentos que nele afloram. Ah, sabe o paciente que chega com lista? Aqui eles parece que já estava com o pezinho da associação livre, né? Mas assim, Total, né? E o paciente chega, doutor, eu escrevi tudo. Eu falo, ai, que pena. Poxa, olha só que desperdício, não? Ah, e quando falar, mas isso. E o oposto, né?
quando o paciente fala, não, olha, eu nunca vi exceção para essa lei. O paciente fala, doutor, eu não tenho nada para falar. Aham. Aí começa. Bah. Nunca falhou. Comigo nunca aconteceu do paciente falar, não tenho nada para falar e ele não falar. Eu nunca vi isso acontecer. Por mais que tenha aquele silênciozinho ali que parece que é uma eternidade, É, mas depois parece que liga uma chavezinha, daí é. começa. Tem uma música, eu acho que é um disco, né? Eu não sei se é uma música, mas é um disco do Rapa, que se chama O Silêncio que Precede o Esporro, né? É mais ou menos isso, né? Fala, ah, não tem nada para falar. Uhum. Mas sabe o que que é? Tem uma coisa que me incomoda? Ah, o quê? Ah, daí vem. Aí vem, sim, né? Vem a cadeia inteira, né, de significação. Determinação da crítica com a qual ordenar as pessoas na flora. Para efeitos de sua auto-observação com atenção concentrada, é conveniente que ele adote uma posição de repouso e feche os olhos. É preciso impor-lhe expressamente a renúncia à crítica das formações de pensamento percebidos. Dizemos-lhe, portanto, que o êxito da psicanálise depende de ele observar e comunicar tudo o que lhe passe pelos sentidos e de não deixar levar, por exemplo, a reprimir Unterdrücken, tá? Borrado aqui, acho que é isso. A ocorrência de uma ideia por lhe parecer sem importância ou não pertinente ao tema, ou de outra por lhe parecer sem sentido. É muito engraçado como isso aparece em análise, né? É muito interessante. Ele precisa se comportar de maneira inteiramente imparcial em relação às suas ocorrências de pensamento, pois é justamente à crítica que se deve o fato de ele normalmente não conseguir encontrar o que procura, a resolução do sonho, da ideia obsessiva, etc. É muito legal, porque tem momentos maravilhosos, o paciente está falando e ele está viajando. E ele tá assim, né? Ele falou do gatinho, daí ele falou do passarinho, daí ele falou do jogo do Brasil, aí ele falou da garrafa térmica, aí ele falou da tesoura que tamanho, quando dá uma infância, que caiu no dedo do pé dele, e de repente dá uma acordada, assim, né? Fala, nossa, por que que eu falei disso? Sensacional. Fala, que pena, né? Que pena que ele acordou, né? Deixa ele, né? Mas, nossa, eu falei tanto, eu não sei qual é o sentido, né? E é legal que faz um imenso sentido, né? A tesoura da mãe, a dor da mãe, do apê da mãe que se foi lá. Tem várias possibilidades de relação, né? Mas ele não está vendo, ele estava só entregue a esse estado, né? Da associação livre, né? Enfim. Nos trabalhos psicanalíticos, notei que a constituição psíquica da pessoa que está refletindo é inteiramente diferente daquela que está observando seus processos psíquicos. Caríssimas e caríssimos, eu recomendo pararmos por aqui, ó. A gente volta daqui, nos trabalhos psicanalíticos, né? E daí, a gente está aqui na página, aqui é 136 e no livro é página 140. É isso? É isso mesmo, né? 140. Pô, Sim, Fábio, é isso mesmo. maravilha. Então, se não, porque tá ficando emocionante, hein? Sei que se eu continuar, eu não consigo parar. Eu queria só fazer eu só não queria deixar passar essa oportunidade de Ah, falar. É que tu falou uma coisa dentro de várias coisas importantes que tu falou, né, Fábio? Que é uma coisa que eu fiquei pensando como é difícil, assim, pra mim, né? Tu falou ali a parte da técnica ali, a hora que tu tava falando do goleiro ali, né? E eu falei que aquele dali pra mim é o ouro, né, cara? É o ouro do analista, se colocar naquela posição, né? E deixar para o analisante trabalhar, para ele trabalhar, porque a gente é convocado o tempo todo à interpretação, a nomear, a dizer, e eu digo que por muitas vezes a gente acaba sendo seduzido a esse lugar, né? E aí tu trouxe ali a questão da cadeia de significante, e eu digo assim, como a gente tem que estar bem atento e olhar para ver essa maquininha do inconsciente funcionando. Porque como é difícil, se a gente não tiver atento à fala do paciente,
essas questões que a gente falou da galera, elas passam despercebidas, Uhum. ela passa, e tu nem nota. Tem que estar assim, ó, com o ouvido, que nem eu digo. Às vezes o paciente tá ali, cara, tem uma coisa que eu ouço assim, eu falo, mas que tal isso aqui, né? E eu pergunto, mas tu tem, daí eu pergunto assim, mas tu falou tal coisa? Porque parece, daí eu falo, parece que pra mim tu falou tal coisa. É isso que, cara, quando fala que é dali, ou geralmente o paciente fala assim, cara, quem lembra que lá atrás tu tinha me perguntado uma coisa? Hoje eu lembrei de tal coisa, barará, 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 barará. E daí eu falei, cara, claro, é difícil, né, a gente apurar o ouvido e sintonizar, porque para mim aquilo dali realmente que tu falou é a técnica da análise, né, do paciente e do analista de saber de se colocar naquele lugar, de ouvir, né, e não somente ouvir, porque não adianta tu tá ali ouvindo o paciente, ele tá te falando e tu não pescar nada, né, não adianta nada. É tá com o ouvido atento mesmo, e o quanto é difícil, para mim, né, eu digo, né, dificílimo. Mas é isso, só não queria deixar passar a oportunidade, Não, porque eu achei que sensacional. foi importantíssimo. Eu até acho que não é nem difícil, eu acho que é impossível. A gente faz, mas é impossível. E o Freud, né, naquele texto que eu gosto demais, é um dos textos que eu penso em ler aqui depois do terminado a interpretação, mas daí eu não fico alimentando meus delírios obsessivos, porque a interpretação a gente vai ler por muito tempo ainda, né? Mas assim, é no texto no Análise Finita e Infinita, que ele fala, né, que a profissão do professor como é que é? Ensinar, analisar e governar são as três profissões impossíveis, né? Eu nunca governei, mas já fui professor e agora analista, ou seja, eu nunca trabalhei com o possível na minha vida, né? E são diferentes formas de impossibilidade mesmo, né? Agora, particularmente, eu gosto muito, e quando eu comecei, bem no comecinho assim, eu dava menos valor para a ideia do divã. Eu acho, inclusive, e tenho certo que eu não tô sozinho nessa ideia, que realmente o divã não é um objeto, né? É uma posição, e é uma posição discursiva mesmo, por assim dizer, né? Porque às vezes de frente a frente você consegue uma posição de divã, que é a posição que o paciente está falando e ele já não está nem mais ligando para você e que você consegue nem estar fazendo cena para olhar para ele, né? Só que é óbvio que é mais fácil se tiver um divã ou se tiver, por exemplo, alguns meus pacientes online, eu tenho pacientes que já combino com eles, eles vão para o quarto, colocam na cama, colocam o celular aqui do lado, né? E eles não me veem mais. E daí eles saem falando, né? E, e é legal, por exemplo, poder. Às vezes eu faço também um pouco de câmera fechada, né? Assim, desliga as câmeras, vamos no apenas se ouvir. É legal porque você fica mais à vontade, né? Não só o paciente, como a gente também, analista, né? Você, sei lá, você precisa ter uma postura, você não pode estar o paciente falando, né? Você não vai estar, o paciente está falando, você está aqui, né? Assim, mas às vezes é aqui que você precisa estar, né? Porque você tem que estar. O André Green tem um texto muito legal que fica num livro, acho que eu já mostrei aqui para vocês, chamado Teoria Literária em Suas Fontes. É um texto sobre teoria literária, mas ele fala, como é que chama? A desligação, parece que chama, desligamento, mas ele fala desligação, que é que ele fala dessa escuta, porque tem como é que chama? Tem a associação livre, mas o analista precisa da escuta flutuante, né? Você precisa desentender as coisas. A escuta tem que ser poética, né? No sentido de você. E daí, se você está nessa posição de olhar para o paciente, fica muita pressão, né? Se você pode, como diz o Paulo Leminski, né, o poeta, né? Distraídos venceremos, né? Se você pode distrair, né? É meio aquela coisa de falar, como é que você falou mesmo? Como é É que é isso isso? aí. É Né? isso aí. Repete para mim. Né? É Teve, isso. teve recentemente um momento muito legal com uma paciente que falou assim, não, porque na verdade não foi minha mãe, é eu que é eu que pensei assim. Bah. Eu falei, como? Não foi minha mãe, é eu que pensei assim. Como?
Não foi minha mãe, e ela não tinha entendido na quinta vez que eu estava fazendo. Aí na oitava vez, eu falei, como? Ela não foi minha mãe, fui eu que pensei assim, como? Nossa, é mesmo, não foi minha mãe, Uhum, né? uhum. Olha o que você falou, Nossa. né? É. Veja o que você falou, porque se Aham, escutar, você não escuta, escutou, né? né? É, olha, Então só veja o que escuta você o que falou, você. Aham, né? Não era sua mãe, era você. É sobre aham. isso. É Agora a sobre gente sabe isso. como você se implicou, né? E é preciso destacar, grifar, sublinhar, né? Até a pessoa entender. E é um trampo, é um rolê mesmo, né? E é impossível. Às vezes a gente perde. O barato é que volta, né? O legal Sim, da psicanálise, eu acho que ela é circular, né? Então você sim. fala, nossa, eu deixei passar o negócio ali. Fala, não, Volta, manda já vai volta, volta voltar. já. Vai Daqui a pouco volta. voltar, vai voltar, Não vai é? voltar. E volta, e volta, e volta. Volta, Aí o paciente fala, volta. como é que é? Mas eu já falei disso. Tá bom, fala mais um pouco. Fala de novo, que eu não entendi, mas eu não lembro disso. É, Eu falo, eu não é, lembro disso, eu não é. lembro. É muito legal. Né? A Fábio, Grace que só botou valeu também. mesmo assim por esse Obrigado a retorno, você, assim, querido. valeu, valeu mesmo, assim. Obrigado a você. Que eu digo é as partes eu chamo de difícil, assim, né? E às vezes a gente tá aqui, né? Eu agradeço a Grace e tem participado do grupo aí. Hum, E sempre saio aqui do grupo, assim, com algo novo, assim, tipo, que nem hoje, assim, eu vi o Benji ali falando ali dos insights que ele pega, assim, e traz aqui pro grupo. É um cara que participa bastante, assim, né? E isso aí que tu falou, eu falei, cara, talvez poucas vezes, né? Eu digo por mim, né, gente, eu participo de bastante grupo, assim, mas poucas vezes a gente vê essa parte da técnica, assim, ó, que é essencial, que parece que se perde no dia a dia, parece que se é. perde. E é a parte fundamental que eu digo, assim, ó, é o trabalho do analista, é isso aí que tu falou ali, ó, tu brincou ali do goleiro e Uhum. brincou e falando sério, né? Não é? E da galera, e que se perde, as pessoas se perdem nisso aí, na essência do negócio, as pessoas se perdem, ó. Por E isso que aí tem um tu certo falando, apelo, né? trazendo, né? Um Trazendo é certo, interessantíssimo. um certo apelo da galera, né? De às vezes tá muito preocupado com a psicanálise, e tá certo se preocupar, né? Com a riqueza dos conceitos, né? Uma coisa intelectual, até acadêmica, né? E ficar discutindo, debatendo, né? Certos. É super importante. Mas é legal isso não esquecer que, assim, a rigor a psicanálise é clínica, né? Eu venho da teoria literária, tá ligado? Mas assim, olha, mas não é um texto literário que ele está discutindo, não é uma tese acadêmica, ele está discutindo uma vida de uma pessoa real, numa clínica, deitada num divã, falando de si. Ele não pode perder essa dimensão mesmo, né? Que é prática. Não tem teoria, só tem prática, não é? E a teoria é prática, né? E acho que isso é legal mesmo, a gente não perder de vista mesmo, senão às vezes cai numa de meio de, né, aquelas brigas teóricas, mas isso é uma questão teórica, não sei se é teórico, né? Meio que funciona mesmo, né? E tá funcionando, tá bom. Né? Eu gosto de pensar assim, pelo menos, né? Olha lá, a Grace aqui, né? Acredita à beira da angústia do analista, sempre, né? Se não tiver angústia, é muito agregador do Fábio, a leitura é muito leve e objetiva. É isso aí, gente. E é nossa, viu? Não é minha, não, é de todo mundo, e todo mundo participa, todo mundo dá uma ideia, todo mundo concorda, discorda, pensa junto. É pra gente se divertir. Porque sonho que se sonha só é somente um sonho só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Raul Seixas. Gente, aquele beijo, valeu demais. Tamo junto. Valeu, valeu. Até. Até. Valeu.